terceiro fundamento seria isso: tudo acontece agora. Aí por quê? Esses pontinhos conscienciais, esse pontinho consciencial que forma tudo que existe, também forma uma espécie de parque de diversões, né? É uma vastidão de universos e de jeitos de viver, né? E esse parque de diversões, ele é tridimensional. E ele é sujeito a espaço e tempo. E, então, ele é sujeito a passado e futuro, né? E tem o presente também. Olha como isso acontece, que loucura. Você tem aqui uma disposição de quadros, como se fossem os quadros de um rolo de filme. Imagina que é tudo agora, né? Ok, maravilha. Então, no meu agora, eu vou estar a minha... Ó, isso daqui é o passado, tá? Aqui é a direção do futuro, tá bom? Cada quadro desse, pega um quadro desse aqui. Um quadro desse contém todos os universos, contém todos os seres e contém todas as histórias de vida em um momento. No outro momento, ó, o quadro está aqui. No outro momento, está aqui. No outro momento, está aqui. No outro momento, está aqui. Quando você faz isso com um filme e anima, o que acontece é que você tem uma ideia de movimento. E você tem também uma ideia de tempo passando, né? No caso aqui, é a mesma coisa, só que quem passa por aqui, né, na verdade, esses quadros passam pela mente menor. A mente menor, ela faz esse trajeto aqui. Então, ela está dentro de um universo 3D ou 4D, né, se você for considerar o tempo e o espaço, né, que é uma coisa interligada. Sendo assim, o meu presente agora está aqui, ó, nesse primeiro quadro, né? Então, eu registro ele. Aí ele vai para o segundo quadro, registro ele. Vai para o terceiro quadro, registro ele. E aí as histórias vão se desenrolando em sincronia, todas umas com as outras. Início, meio e quase fim, que a gente vai saber por que o quase, né? Início, lá o passado. Esse é o passado, presta atenção. Esse é um passado, você está num presente qualquer, em direção ao futuro. Então pensa só, se a gente tem essa sequência passando pela gente, não é igual a gente assistir um filme, né? Então o filme, ele não tem um final, quer dizer então que é tudo predestinado, não existe esse negócio de livre-arbítrio, não existe uma subida consciencial, esse esforço, essa doação nossa que a gente faz para poder ganhar mais consciência, para poder entender o todo. Será que nada disso interessa mesmo? Será que é tudo loratinha, ilusão para a gente viver? Simplesmente a gente depois sai e fala: ah, olha só, era só uma brincadeira, a gente estava assistindo um filme, né, que a gente já nem sabia, mas já tinha final predestinado. Tem gente que acredita em destino até hoje, né? Mas o universo é tão, ou essa consciência maior, o tudo que é tão maravilhoso que ele fez de um jeito que dá uma total impressão de você ter passado e futuro e presente, e uma total impressão de espaço e de tempo, né? E ainda possibilita com que as histórias se modifiquem a partir de cada pessoa que se modifica. Um ponto importante aqui de frisar é que você não passa pela vida. A gente tem essa impressão, né? Que a gente vem e passa pela vida e depois vai embora. A gente não passa pela vida. É a vida que passa pela gente. Olha, essa noção é importantíssima de aprender, viu? A individualidade que você percebe como você, na verdade, ela é uma historinha. Que você se ateve àquele personagem, então você pensa que é aquele personagem, né? Então não existe o Rodolfo. O Rodolfo é uma história que a minha mente percebe e depois ela vai assimilando essa história como se fosse dela, porque as pessoas se referem a ela, né? Lembra, sabe criança? Olha a mamãe aqui, olha a mamãe aqui, ah, seu nome é esse.
né? E isso começa a fazer com que a gente vá se acostumando a isso daqui como nosso corpo. Mas a criança, quando nasce, vocês podem prestar atenção, bem bebezinho, ela mexe os bracinhos e não está nem aí o que é braço dela, o que é braço dos outros, e está tudo misturado, tudo uma coisa só. Depois de um certo tempo, lá para 3 meses, assim, um pouquinho para frente, ela começa a prestar atenção que alguma coisa ali está mexendo perto dela, né? E ela começa a desassociar algumas partes do todo. E depois a gente vai crescendo. Quem tem um pouquinho de lembrança assim da fase de criança vai lembrar que algumas coisas eram muito estranhas, né? Por exemplo, você estranha seu corpo, né? Mas por que você estranharia o seu corpo? Porque está em crescimento só? Mas lá no comecinho, eu fui assim pelo menos, né? Eu achava meu corpo estranho, eu achava estranho ter um corpo, né? É como se eu flutuasse, de repente eu tinha um corpo, né? Enfim. Então, essas noções que a gente tem de individualidade, eu sou o Rodolfo, né? Você é a Maria, né? Essas noções todas são auto-engodos, vamos dizer assim, porque a gente acostumou a existir a existência de individualidades. No fundo, eu estou olhando uma história de um personagem chamado Rodolfo através das janelas dos olhos do Rodolfo, desse personagem. Então eu simplesmente vim assistir um filme onde eu sou o personagem que anda nesse filme. Assim como cada um de vocês. O filme se desenrola, as histórias se desenrolam, né? Mas não entre em depressão profunda pensando que isso daí é tudo predestinado, porque vocês vão ver que maravilha que é isso. Nessa realidade única, vamos colocar assim, só existe essa realidade, essa sequência de universos, vidas, histórias, etc., né? Suponha que só exista essa. Se fosse assim, eu estaria simplesmente me acostumando a um personagem do filme que eu estou pilotando, como se eu estivesse num videogame, por exemplo. As cenas estão passando por mim, né? E de repente eu joguei tanto esse videogame que eu acostumei a ser aquele herói. Então, quando eu saio para ir no banheiro, é quase como se eu ainda estivesse dentro do videogame. Da mesma forma de um filme. Você começa a ver um filme, está interagindo, está dentro do filme, né? De repente, quando o filme dá uma guinada qualquer ali, você até sai um pouquinho de norte, né? Porque estava muito acostumado ao que estava acontecendo ali no filme. Não é fácil de acostumar com isso, viu? Né? De repente, você se desassociar do seu personagem, né? Mesmo você desassociando do personagem, você perceber que está dentro de um filme que está rolando, né, te faz pensar que é tudo muito automático, é tudo muito... a sequência não importa tanto, então já que vai acontecer tudo mesmo, eu não preciso fazer nada na minha vida, eu simplesmente vou ficar vivendo aí, né, e deixa tudo para lá. Mas acontece que existe, olha que bacana, uma outra realidade que é muito parecida com essa realidade aqui. Ela também tem passado um pouquinho diferente. Ela também tem uma previsão de futuro um pouquinho diferente. E nessa realidade aqui paralela, existe ligeiras diferenças dos personagens, né? Então, o Rodolfo aqui está agora com uma caneta azul. Nessa realidade aqui, ele pode estar dando aula também com uma caneta verde, né? E aí, essas diferenças vão crescendo, crescendo, crescendo e crescendo, porque essas realidades aqui são infinitas. São versões de histórias infinitas. Deixa eu colocar essa aqui para a gente ter mais uma noção mais clara. Então, pensa só. Se todas essas são linhas temporais, que têm passado, presente e futuro, né? Eu estou aqui em uma história que está pré-determinada. Eu tenho aqui outra história que está pré-determinada, mas é ligeiramente diferente. Aí lá para baixo eu tenho uma outra história que é pré-determinada e ela tem tem histórias completamente diferentes. Vamos colocar 2012. 2012 tinha aquele negócio de o mundo vai acabar, vai ter uma transformação imensa, né? Então, em algumas realidades paralelas, o mundo acabou.
Em outras realidades paralelas, o mundo floresceu com luz. Em outras realidades paralelas, não aconteceu nada. Né? Essas realidades paralelas, elas são em conjunto e são bilhares, trilhares de realidades paralelas. E no caso, mas é uma interligada com a outra. Uma interligada com a outra. Essa interligação é que é o mais divertido da história. Né? Aqui, para compreender como é que isso funciona, né, a gente entra num outro fundamento. E o fundamento é o seguinte: aquilo que você coloca mais tempo na sua mente, lembra da mente menor? Aquilo que você ocupa mais o tempo da sua mente menor te atrai ou te leva para outra realidade. Vamos colocar isso traduzindo de uma outra forma. No fundo, seria a lei da atração, mas para quem conhece a lei da atração, mesmo assim ainda convém olhar aqui com mais tranquilidade. Significa o seguinte: nesse momento eu estou nessa realidade aqui, tá? Esse quadro aqui, os quadros são paralelos, tá? Quadro 1, quadro 2, quadro 3, etc. Eu estou nesse quadro aqui dessa realidade aqui. Nesse quadro eu estou com uma vibração para o amor, por exemplo, assim, né? Que está mais ou menos nesse ponto aqui eu percebo alguma coisa. Através da minha percepção, eu mudo, eu tenho sentimentos, eu tenho conclusões, né? Então eu mudo aquilo que a gente chama de vibração. Cada sentimento nosso é uma vibração. Hoje eu acho que existe, né, Arnaldo? Tem os aparelhos que captam também, não tem? Tem. As emoções, sentimentos e tudo mais, né? Começou com um detector de mentiras, né? Aquele negócio lá do suor e tudo mais. Tem unidade de medição e tudo. Tem, né? Então, sentimento que a gente tem por uma coisa, uma experiência, uma conclusão, um pensamento, mexe com a nossa vibração. E a nossa vibração, nesse momento, eu tinha aqui uma vibração X. Do momento que eu passei por uma experiência, tirei uma conclusão e senti alguma coisa, uau, positiva, né? Ou, nossa, era isso, eu não estava enxergando. Ou mesmo coisas sutis, tipo, não, acho que eu vou mudar um pouquinho nesse ponto. A minha vibração aumenta, então, olha que bacana, ao invés de ir para o quadro 2 dessa realidade que eu estou, eu mudo para o quadro 2 dessa realidade aqui, que tem uma vibração mais compatível com o que eu estou sentindo naquele momento. Eu estava vivendo uma linha predestinada. Existia uma história compatível com a vibração que eu senti lá, que eu aumentei. Então, eu sou direcionado diretamente para essa nova história, para essa nova predestinação. No momento seguinte, eu poderia ter um insight negativo. Eu poderia sentir uma tristeza enorme por estar passando por situações, tá? Nisso, eu estou vibrando uma vibração menor. E vibrando uma vibração menor, no terceiro quadro eu já não estaria aqui. Eu estaria nessa outra realidade paralela. O meu filme está assim, olha, quadro 1, quadro 2, quadro 3, de realidades diferentes. Essas realidades, lembra, são ligeiramente diferentes, tá? E se a pessoa ficar com uma vibração constante, né? Constante que eu digo assim, não precisa ser o tempo inteiro, mas se ela ficar vibrando coisas negativas durante o dia ou durante os dias, ela vai passando cada vez mais para realidades paralelas que são mais compatíveis com a vibração dela. Ela vai fazendo o filme dela. E se ela tiver dias mais positivos, onde ela está sentindo mais coisas gostosas, alegria, satisfação de vida, bem-estar em geral, assim, ela começa a passar para o universo, para realidades paralelas que são mais compatíveis com aquela vibração média dela. Vamos colocar uma coisa bem tranquila assim. Saiu no jornal uma notícia de que houve uma roubalheira danada na questão da política. Você então volta o seu foco para lá, ou pelo menos tem um pouquinho de indignação com isso, mas você percebeu que isso não vai dar em nada, você tira o seu foco de lá e continua a sua vida, não tem importância. Tá? É uma coisa muito diminuta, não pegou ainda a energia, a força da coisa.
né? É como pedalar de bicicleta. Você começa a pedalar, aquilo está meio pesado. Quando você está pedalando, você já tem uma energia. Então, se ficar alguém na sua frente, você vai atropelar aquela pessoa. Mas aí então saiu aquela notícia, teve a indignação, mas aí você resolve fazer diferente, você resolve implicar com aquilo. Você resolve começar a falar mal dos políticos. E você chega no trabalho e tem uma pessoa falando mal dos políticos, você entra na conversa e fala é mesmo, não sei o quê, e você está repetindo uma vibração mais baixa, né? Que está tendo sentimentos de indignação, de raiva, de culpar as pessoas, né? De estar sendo lesado de alguma forma, do seu futuro estar ameaçado. Né? E isso vai levando você ao longo dos seus momentos para realidades que são mais compatíveis com isso que você está vibrando. E assim é que as pessoas, quando se dedicam a estar mais no bem-estar, a se olhar e falar, puxa, eu quero vibrar uma coisa legal, eu quero estar sentindo sentimentos bacanas, eu quero estar subindo a minha vibração, eu quero experienciar coisas melhores, não só ficar no quero, mas eu faço. Né? Eu amo um pouquinho mais, até onde eu conheço do amor. Eu dou mais risadas até onde eu consigo achar coisas boas para rir. Eu aprecio mais a natureza até onde eu consigo apreciar a natureza. Né? Fazendo isso, as pessoas criam histórias de vidas que as outras olham assim de fora e ficam: como ele conseguiu fazer isso? Como conseguiu? A vida dele era A e agora é B, completamente diferente, assim, mas está totalmente diferente. Né? Aquelas pessoas que de repente saíram de problemas financeiros muito graves ou de saúde muito graves e se curaram. Né? Uau! Então você passou por um câncer e conseguiu curar esse câncer. Como você fez isso? Que remédios você tomou? Eu não tomei remédio nenhum. Eu simplesmente comecei a olhar mais para mim, para a minha vida, para o que eu estava sentindo nos meus dias e vi que lá atrás minha vida era muita coisa negativa, eu ficava muito triste, eu ficava com raiva, eu ficava chateada e eu não conseguia achar nenhum tipo de felicidade, de alegria na vida. E agora começou a vir isso, eu comecei a sentir isso, eu foquei minha vida nisso e curioso é que eu fui no médico e aí não tem mais câncer. Como? Uau! Simples. Na realidade paralela que ela estava, né, existia uma doença que era fatal, ela ia morrer naquela realidade. Tanto que se seguisse a história, ela teria morrido. Mas ela pulou de realidade em realidade até chegar numa realidade mais compatível com as vibrações altas que ela estava emanando. Aí, naquela realidade, não existe nada. É a mesma coisa, gente, se vocês encucarem com alguma pessoa chata e essa pessoa chata aparece todo dia e você fala pessoa chata, né? Não só ela vai aparecer todo dia, como outras pessoas chatas vão aparecer, porque você vai pular para realidades paralelas mais compatíveis com a energia do chato. Né? E aí vocês vão perceber mais do chato. Se vocês saírem na rua todos os dias brincando e falando assim, antes de sair, eu vou ver carros amarelos hoje. Né? E você, no outro dia, hoje eu vou ver carros amarelos. Vocês vão ver o tanto de carros amarelos que vão surgir na frente de vocês. Né? E isso depois de uma semana ou até menos. Né? É só vocês não terem resistência quanto a isso. Né? Eu vou ver carro amarelo, fica esperando ver carro amarelo. De repente surge um, você, lá, ó, carro amarelo. Né? Só viu um durante o dia, tudo bem. Nos outros dias começa a aparecer muito mais. E assim para dinheiro, assim para saúde, assim para amor, assim para tudo. Né? O negócio é o quanto de resistências a isso a gente tem ainda. Né? Por quê? Porque de repente a gente está tentando vibrar na vibração aqui que seria o saborear do financeiro mais farto. A gente está tentando vibrar essa vibração aqui para vir para essa realidade aqui. Né? Só que a gente começa a vibrar e tem uma resistência por dentro. Né? Você veio de uma família pobre, não é tão fácil conseguir dinheiro assim. Né? E no caso de saúde, é impossível curar uma doença dessa, terminal como essa. Né? Então, o que acontece? Você não chega a vibrar aquilo lá tempo suficiente para poder ir para lá. É um leme, gente. A nossa vibração que a gente sente, as nossas emoções, são o nosso leme. Né? O nosso pensamento, na verdade, é o leme. As emoções são um display dizendo para onde você está indo. Se você vira para um lado e o display mostra emoção negativa, tristeza, chateação, qualquer coisa, significa que o lado não está legal. Você vai para o outro lado, então, né? E vai conseguir coisas melhores.
infinitos filmes, tá? Mas pensa só num ponto agora. Mesmo sendo infinitos filmes, né, e você teria, de certa forma, uma predestinação. Né? Você poderia cobrir, se só tivesse esse de cá, você poderia cobrir só essas alternativas na sua vida. Né? Que, aliás, que não seria alternativa, só essa linha aqui. Como você tem algumas alternativas aqui, você cobre elas. Mas depois de um tempo na eternidade, pensa só, depois de um tempo na eternidade, você vai ter vivido inúmeras vidas, né? E vai ter passado por todas as possibilidades. Certo? Consegue pegar isso? Ok? Se alguém não conseguiu pegar, fala, porque a gente vai dar um salto agora mesmo. Ok? Tranquilo. Então, passaria por tudo. Então, de um jeito ou de outro, sejam infinitos ou sejam um só, né, seria uma predestinação, vamos dizer dessa forma, né? Mas o que acontece é mais sutil que isso. Aqui, só para marcar mesmo para vocês. Claro, vamos lá. A consciência do planeta também passa por esse tipo de transferência, por exemplo, vai para um, vai para o outro. As criaturas que convivem com a gente no planeta também fazem esse mesmo tipo, ou isso é uma coisa mais só da parte humana, vamos dizer assim, ou espírito superior, ou mente superior, seres superiores. Assim. Vale para todos, mas presta atenção na sutileza da coisa aqui. Todo mundo entendeu a pergunta dele? Se fosse um ser, por exemplo, atemporal, como é que ele iria conviver numa realidade de espaço-tempo, como a nossa, como essa realidade assim? Vamos supor que a gente encontre um ser que chegue numa nave de luz ou que se teletransporte, vamos dizer dessa forma, e apareça exatamente nessa sala aqui. Como é que, se ele não está ligado a esse universo tridimensional, como é que ele teve esse comparecimento? Nas realidades paralelas, existem algumas delas que vão ter a presença desse ser nesses quadros e somente nesses quadros. Então, aqui ele apareceu, aqui ele desapareceu. Né? Então, ele compareceu a uma experiência tridimensional, geralmente para auxiliar quem está dentro a mudar a consciência e mudar de realidade paralela. Né? Então, estava escrito, Maktub é para cada realidade. Né? O estava escrito é assim. Então, esse estava escrito desse ser aqui, vai daqui até aqui e não mais, e não antes também. Tá? Ele participa ou coparticipa dentro de uma realidade limitada para ajudar na soltura de quem está aqui para atingir outras experiências mais, vamos dizer assim, prazerosas na vida. Ok? Uma consciência planetária. Você estava falando dos gatos agora há pouco. Eles passam por esse tipo de... Passam por todo esse processo. Eles estão participando de uma história assim como nós. Né? E eles tem as cenas e as histórias deles em cada etapa aqui desse quadro. Né? Dependendo dos níveis também, né? Eles podem sair de um ou de outro, ou só nós, vamos dizer assim... Não, eles podem também. Eles podem também se envolver com outras realidades assim. De fato, o que é colocado para esses números aqui, né, de realidades, é que a gente passaria... Observe essa informação. A cada segundo, a gente passaria por bilhões de realidades paralelas. Né? Então, é muita coisa. É um filme muito rápido. E a gente consegue perceber quanto desse filme. Imagina, de uma cena para outra que a gente percebe, quantas no meio dela não tem que a gente não percebe. Compreende? Exatamente. Né? Então, esse grande filme que se forma... é o que a gente chama de vida, que a gente percebe como vida, né? É só uma parte ínfima de toda a vida que existe, de todas as variações que existem. Para fixar um pouco mais,